Graça e paz. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Hoje temos para estudar o livro do profeta Daniel, que é um dos profetas mais importantes dessa fase final, né, da história do Antigo Testamento, um dos últimos profetas do Antigo Testamento. E Daniel é um daqueles profetas que tem causado muita fascinação, muita admiração por conta das visões proféticas contidas no seu livro, sobretudo dos últimos capítulos. Mas a gente vai ter um vislumbre abrangente sobre o livro de Daniel, começando pela história de vida de Daniel, e depois a gente vai para as suas visões, as suas profecias. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante de Deus para que Ele venha nos dar a compreensão, o entendimento da Sua palavra. Vamos orar. Amado Deus, nesse momento nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que Tu venhas ministrar a Tua palavra a cada um de nós. Nós, por nós mesmos, jamais compreenderíamos a profundidade da Tua mensagem, mas conduzidos pelo Teu Espírito, ó Deus, podemos compreender, Senhor, verdades maravilhosas, espetaculares, que Tu deixaste para nós nas Sagradas Escrituras. Então clamamos e pedimos que neste momento o Teu Espírito venha nos iluminar, nos fazer compreender a Tua Escritura. E esse aprendizado, Senhor, nos faça melhores, aperfeiçoados. Nós assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, estou aqui. Dessa vez eu lembrei de ligar o chat. Então, eu vou conseguir acompanhar, né? No último estudo eu esqueci de habilitar o chat, então as pessoas estavam falando, eu não estava acompanhando, achei que ninguém estava participando, mas já temos aqui algumas pessoas. Luciana Duras, Felipe, Márcio, Valdir. Então, a paz do Senhor para todos vocês. Há outras pessoas conectadas também que não se apresentaram aqui, mas aí dúvidas, questionamentos podem fazer que estarei acompanhando aqui no chat. Tá bom? Bom, Daniel, vamos fazer o seguinte. Vamos ler os primeiros versículos do livro de Daniel. Espero que todos vocês estejam com a Bíblia em mãos. Nós vamos precisar dela bastante. Então, gostaria que você abrisse o livro de Daniel e vamos dar uma olhadinha nos primeiros versículos para a gente já mergulhar naquele contexto histórico. Daniel, capítulo 1. Um detalhe importante que eu esquecendo, enquanto você está abrindo a Bíblia no livro de Daniel, um detalhe importante que o livro de Daniel, um livro com 12 capítulos, ele tem uma divisão bem ao meio mesmo. Tá? Os 6 primeiros capítulos são dedicados a tratar da história de Daniel. Evidentemente, a história de Daniel, escrita nesses 6 primeiros capítulos, não é a biografia dele, não nesse sentido, mas são eventos significativos, eventos relevantes da vida e do trabalho de Daniel. E, normalmente, esses eventos relevantes têm a ver com a sua relação com o poder governante que estava ali, quase sempre babilônico e o medo-persa. Então são eventos ali mencionados, 6 eventos mencionados da história de Daniel. Então não é uma biografia de Daniel, mas são os relatos históricos. Então são 6 episódios da vida de Daniel, nos 6 primeiros capítulos. E os últimos 6 capítulos de Daniel tratam especificamente de visões espetaculares que Daniel teve vindas da parte de Deus. Então vamos primeiro ver a parte histórica e depois a gente vê a parte profética, por assim dizer. Tá bom? Então chegaram mais algumas pessoas. Está aqui Ademir, Patrícia, Edvânia, Ana Paz. Pois bem, agora sim, Daniel capítulo 1. Vamos abrir todo Daniel capítulo 1. Os primeiros versículos. Tá? E a escritura nos diz assim. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios do templo de Deus
Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Esse ano aqui é 605 a.C. É claro, a data não está aí, até mesmo porque o calendário da época usado não é o calendário que nós usamos hoje. Nós usamos o calendário cristão. Então, mas a data nós sabemos que foi 605, fazendo o cruzamento das informações do governo babilônico com os eventos que aconteceram lá em Judá. Então, 605 foi esse ano. Foi o ano em que a Babilônia derrotou o Egito, que a gente já viu isso em estudo anterior. A Babilônia derrotou o Egito na batalha ali de Carquemes e dominou toda aquela região de Israel. E assim os babilônicos exerceram domínio e controle sobre Judá. Não foi o momento em que se deu a destruição do templo. Tá? Então fica bem claro. Não foi nesse momento, esse episódio mencionado nesses primeiros versículos, não foi a destruição de Jerusalém, mas foi o domínio babilônico sobre Jerusalém, sobre Judá. E aqui diz o texto que justamente nesse período, em 605 a.C., o rei Nabucodonosor levou utensílios do templo e os colocou lá na terra de Sinear, que é a região da Babilônia. Tá? Então, Nabucodonosor então, pegou riquezas do templo, pegou riquezas do palácio, que havia de ouro, que havia de prata, o que havia de mais precioso, ele retirou e levou para a Babilônia. Mas não fez nenhum mal sobre a população e também não destruiu nenhum prédio. Apenas fez um saque, saqueou utensílios de maior riqueza. Tá? É bem provável que a Arca da Aliança, se não foi levado para a Babilônia nesse momento aqui, em 605, ela tenha sido levada para a Babilônia em 587, quando se deu justamente a destruição de Jerusalém. Tá? Mas vamos continuar aqui. Bom, além de levar esses utensílios de ouro, preciosos, outra preciosidade também foi levada por Nabucodonosor. Então, continuando aqui, versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então, além de pegar essas riquezas, ouro e outros utensílios preciosos, Nabucodonosor também levou jovens das famílias nobres, da família real e das famílias nobres de Judá. Jovens cultos, inteligentes, de boa aparência. E esses jovens deveriam ser instruídos no conhecimento babilônico. Então deixou esse encarregado aqui chamado Aspenaz para cuidar desses jovens. Então esses jovens não iriam lá para sofrer, iriam para aprender. Então o objetivo de Nabucodonosor era aproveitar o que tinha de melhor nas nações conquistadas, o que tinha de melhor em Judá, investir nesses recursos humanos para que quando eles crescessem, contribuíssem na administração e na prosperidade do reino babilônico. Tá? Então Nabucodonosor era um cara inteligente. Versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. E aí o nome deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, dos vários jovens, esses 4 vão se destacar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei dos oficiais deu-lhes novos nomes, deu a eles nomes babilônicos. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abed-nego. Tá, então, esses jovens são levados para a Babilônia, quantidade grande de jovens. De todos esses jovens, esses 4 vão ter destaque na narrativa de Daniel. E são aqueles 4 que nós conhecemos muito bem. O próprio Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar, mas usualmente ele continuou sendo chamado de Daniel nas escrituras. E os outros 3, Misael, Ananias e Azarias, que ficaram mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Tá? Ok?
Bom, então começa assim a história de Daniel. Estamos no ano 605, é o início do exílio babilônico, o início do cativeiro babilônico, e Daniel está sendo levado para a Babilônia, saindo de Judá e sendo levado para a Babilônia. Tá. Pois bem, depois dessa breve introdução, vamos ao que eu escolhi como tema: o profeta Daniel. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Por que isso? Porque em Daniel, tanto a narrativa histórica, como também as profecias, as visões de Daniel, tem tudo a ver com esse poder divino, com essa supremacia divina sobre os soberanos da terra. Tem tudo a ver com isso. A gente vai perceber isso no desenrolar do nosso estudo. E Deus é chamado de o Altíssimo. Essa é a expressão muito comum em Daniel, também é uma expressão muito comum em outros livros desse período final do Antigo Testamento, como em Esdras, em Neemias. Deus é chamado de o Altíssimo. Então, Deus está acima, é mais alto do que as altas autoridades dos reinos. Então, em Daniel, Deus se apresenta como o Altíssimo, aquele que domina sobre os reinos dos homens. Isso é importante Deus se revelar dessa forma, porque lembremos que foi um período de humilhação de Judá. Judá caindo sob controle babilônico, sob controle, Jerusalém caindo e sendo destruída. Né? Então, poderia dar a impressão de que o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém, o Deus dos judeus, era um Deus fraco. Um Deus mais fraco que os deuses babilônicos, um Deus mais fraco que os deuses persas, um Deus incapaz de proteger o seu povo. Então, Deus quer evitar esse equívoco. Assim como em outros profetas, como a gente viu em Ezequiel e Jeremias, Deus fez questão de falar através dos profetas, explicar que o mal que aconteceu sobre Judá, o mal que aconteceu sobre Jerusalém, não foi porque Deus fosse incapaz, Deus fosse impotente, mas era o propósito divino de disciplinar o seu povo para corrigir o seu povo do grave erro que há tempos eles vinham cometendo. E aqui Deus quer se apresentar, embora tudo isso esteja acontecendo com Judá, com os judeus, mas Deus se apresenta como aquele que é Senhor sobre os reinos, Senhor sobre os reis, Senhor sobre os falsos deuses. Então, esse é um dos propósitos de Daniel. Pronto. Então, estamos agora aqui no capítulo. O ministério de Daniel então vai começar em 605, justamente nesse período em que ele é levado para a Babilônia. Então, começa o ministério de Daniel. Então, ele era um jovem ainda, um adolescente, e ele vai passar por todo o período do exílio. Todo o período do exílio. Então, o ministério de Daniel se estende por mais de 70 anos. Eu coloquei essa data simbólica aqui de 535, mas não sabemos exatamente quando terminou, mas foi mais ou menos por aí. Mas a data de início do seu ministério, a data da sua história, foi 605, quando ele é levado para a Babilônia. Ele foi profeta na corte dos reis babilônicos e persa, porque no final da vida dele, a Babilônia caiu diante do Império Persa. Os persas dominaram os babilônicos. Então, e Daniel vai vivenciar essa experiência da queda da Babilônia e vai atuar na corte também dos reis persas, dos primeiros reis persas. Ele foi contemporâneo de Ezequiel. Os dois vivendo na Babilônia, só que enquanto que Ezequiel estava ministrando ao povo judeu, que estava cativo ali na Babilônia, Daniel foi a voz de Deus na corte dos reis babilônicos e dos reis persas. Então, o capítulo 1 fala sobre a deportação de Daniel. Então, Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor. E foi o texto que a gente leu aqui. E o trecho seguinte fala sobre a integridade e firmeza de Daniel. A integridade e firmeza de Daniel. A gente não vai fazer a leitura de todo o capítulo, por uma questão só de tempo. Eu fico olhando aqui para ver se tem alguma pergunta, mas não tem não. É só as pessoas saudando com a paz, né? Por uma questão de tempo, mas eu vou contar o restante da narrativa desse capítulo 1. Então, Daniel, Misael, Ananias e Azarias são levados para a Babilônia, começam a receber instruções, esse Aspenaz, esse oficial babilônico, começa a cuidar deles. Tá? E logo no início a gente já percebe, já se destaca a integridade, a firmeza de caráter de Daniel.
Porque diz o texto sagrado que desde o início Daniel decidiu não se contaminar com a alimentação da corte babilônica. Então, na minha versão, diz aqui com a comida do rei, né? Então não se tornar impuro com a comida do rei. O que havia de errado? O que havia de impuro? Não é que a comida fosse de má qualidade. É porque os judeus, desde a lei de Moisés, tinha uma série, pegar aqui um pouquinho de água, tinha uma série de restrições alimentares. Existia vários animais, carnes de animais que não poderiam ser comidas, como por exemplo a carne de porco, tão apreciada hoje em dia, é um dos animais mais consumidos, né, o porco, e a gente come na mortadela, a gente come nesses derivados, tem gente que come a carne de porco mesmo, que alguns gostam, né? Então, a carne de porco era usual, era antigo, né? Antigo, tá? E só que era um animal considerado impróprio para os judeus comerem. Então, o judeu que comesse a carne então estaria em impureza, correndo impureza. Além disso, os alimentos na Babilônia costumavam, sobretudo as carnes, né, algumas bebidas, costumavam ser oferecidas a deuses, aos deuses babilônicos, antes de serem consumidas pelas pessoas. Assim como também a gente ora a Deus agradecendo pelo alimento que a gente vai comer, tá? Os babilônicos faziam isso, só que em relação aos seus deuses. Então, o Daniel decidiu que não queria partilhar dessa comida, dessa refeição, dessa carne proibida, né? E como desses outros alimentos que ele sabia tinham sido, de alguma forma, dedicados a esses deuses pagãos. Então, ele propõe uma, uma dieta alternativa para o oficial responsável por eles. Propõe uma dieta alternativa, então ele propõe alimentos que não são aqueles alimentos que fazem parte dessa dedicação, digamos assim, dessa dedicação aos deuses babilônicos, e não são alimentos que não são alimentos proibidos dentro da legislação mosaica. O oficial do rei fica meio receoso, tal, mas diz o texto de Daniel que Deus trouxe quebrantamento a esse oficial do rei e ele atendeu a sugestão de Daniel como período de teste. Tá bom, já que você está sugerindo isso, tá? Eu vou dar a vocês essa alimentação alternativa e vamos ver. Se essa alimentação surtir efeito de vocês, se vocês mostrarem-se bem nutridos, tá? Então eu vou deixar essa alimentação. E Deus abençoou e deu tudo certo. Mas já no capítulo 1, o livro já nos mostra, já destaca essa firmeza de caráter, de integridade de Daniel em se preservar puro e não se contaminar. E também a capacidade, digamos assim, a capacidade diplomática de Daniel. Então ele vai conversar com as pessoas, ele vai argumentar, ele vai fazer a sua proposta, vai contrapor, vai fazer uma outra proposta alternativa. Então já mostra essa capacidade que Daniel vai ter de estadista. Ele vai se destacar como um grande estadista. Isso já aparece no capítulo 1. Então, ele é íntegro, ele é uma pessoa firme, é uma pessoa que sabe dialogar, sabe propor, entende naturalmente, tem essa característica nata, né, da diplomacia, vai se tornar um grande estadista, e tudo isso já aparece no capítulo 1. Tá? No capítulo 1. E ao final do período de instrução que eles são conduzidos, né, e aí vão passar por um teste, por uma prova, assim como todos nós. Então, lá no final do capítulo 1, no versículo 18 do capítulo 1, está dito lá que, ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor, perante o rei. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. Ou seja, de todos os jovens treinados, possivelmente havia jovens de outras nacionalidades também, mas esses 4 vão se destacar dentre todos eles. E eles passam a servir o rei. Então o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro, do rei da Pérsia. Outra coisa interessante, antes dessa passagem, lá no versículo 17, diz que a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso,
sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então foi bênção de Deus. Deus abençoou Daniel e Deus abençoou também esses outros 4, esses outros 3, que também estavam acompanhando Daniel nessa mesma firmeza de caráter. Esses 4 se destacaram em relação a todos os demais jovens que foram treinados, demonstraram ter muito mais inteligência, muito mais sabedoria, muito mais capacidade. E além disso, Deus deu a Daniel também a capacidade de interpretação de sonhos. Então foi bênção de Deus sobre os 4. E os 2 passaram a servir o rei, passaram a ocupar cargos e posições importantes na corte e na administração. Então eles vão ter um futuro, sobretudo Daniel, os outros 3 também, um futuro ali na administração babilônica. Ok? Então esse é o primeiro capítulo. Integridade de caráter e além da integridade de caráter, também a bênção de Deus para fazer toda a diferença. Ao capítulo 2 vem o sonho de Nabucodonosor e a interpretação do sonho, que vai culminar com a exaltação de Daniel. Tá, então, os 4 já passaram pelo primeiro estágio de aprendizado da cultura, da ciência babilônica, que era na região ali do Oriente Médio, era a civilização mais avançada. Os babilônicos eram um povo que gostava de aprender com outros povos, então não foi somente o conhecimento acumulado dos babilônicos, mas o conhecimento acumulado dos povos daquela região. Porque os babilônicos pegaram o conhecimento que os assírios tinham, conhecimento dos egípcios, conhecimento de outros povos ali da região. Talvez só os chineses, lá no Extremo Oriente, que também tinham o seu império, tivessem uma cultura comparável à dos babilônicos nessa época. Mas os chineses não faziam parte desse contexto, tá? Era um povo assim distante, né? Distante culturalmente, né? Então não havia comunicação entre chineses e o povo ali do Oriente Médio. Embora houvesse a rota comercial, mas era uma cultura distante, né? Uma civilização distante ainda. Bom, certo. Então o rei tem um sonho. O rei tem um sonho. Um sonho que o deixa muito inquieto. É o capítulo 2. Um sonho que o deixa muito perturbado. Ele sente que esse sonho não foi um sonho comum, não foi um sonho normal. Foi a fala dos deuses, digamos assim. Lembremos que Nabucodonosor, ele não era ele não era um judeu, ele não era um crente no Deus de Israel, em Yahvé. Ele tinha os seus deuses. Então Nabucodonosor entendia que os deuses estavam querendo falar com ele. Então era isso na cabeça dele, os deuses estão querendo falar comigo. E aí, Deus começa a trabalhar na vida de Nabucodonosor, que vai ter repercussão, obviamente, no meio da comunidade judaica que ela estava. Então, Deus vai começar a se revelar a Nabucodonosor. E essa revelação de Deus a Nabucodonosor vai ter esse aspecto direto, como esse sonho que Deus dá a Nabucodonosor, mas vai ter, sobretudo, a mediação de Daniel. Daniel vai ser o grande instrumento usado por Deus para Deus se revelar ao rei Nabucodonosor. Seu grande instrumento. Então, ele teve um sonho, o sonho deixou muito quieto, então ele sabia que era uma mensagem do outro mundo, né? Digamos assim, uma mensagem dos deuses. Então ele reuniu todos os sábios, todos os astrólogos. A astrologia era muito usada na ciência ali da Babilônia. Aquelas pessoas que leem os astros, olham para os céus e tentam, através da movimentação dos astros, tentar descobrir possível mensagens dos deuses, né? Então, ele reuniu em torno de si os sábios mais importantes da Babilônia e disse: olha, eu tive um sonho, esse sonho me perturbou muito, eu tenho certeza que os deuses estão querendo falar comigo. Então, vocês é que são os conhecedores, vocês é que são os mestres da ciência e do conhecimento da Babilônia. Então eu quero que vocês me digam o que significa esse sonho. E aí, os sábios dizem: sim, claro, soberano Nabucodonosor, conte-nos qual foi o seu sonho que nós vamos lhe dar a interpretação. Né? Só que aí Nabucodonosor diz: não vou contar sonho nenhum, não. Se vocês são capazes de dizer o significado do que eu sonhei, também serão capazes de dizer o que foi que eu sonhei. Simples assim.
Simples assim. Diferente da questão de Faraó. Faraó contou o sonho e ninguém interpretou, a não ser José. Então há um estreito paralelo entre José e Daniel nessa capacidade de interpretação. Assim como também José interpretou o sonho do copeiro do rei, do padeiro do rei. Então eles contaram o sonho e José interpretou. No caso aqui, o desafio tinha um obstáculo muito maior. Então Nabucodonosor não queria correr o risco de ser enganado. Ele disse: olha, se eu contar o meu sonho para vocês, vocês vão dizer qualquer coisa aí, qualquer interpretação e vão jogar para cima de mim. Então, se vocês são capazes de interpretar a mensagem dos deuses, vocês também serão capazes de dizer o que foi que os deuses me disseram. E o rei ainda disse mais: se os sábios da Babilônia não forem capazes de me dizer o significado do sonho, dizer o sonho e o significado dele, então eu vou ordenar a morte de todos os sábios, porque vocês não prestam para nada. Não servem para nada. São um bando de enganadores. E foram ficando nervosos, mas conte-nos, ó rei, nunca houve na história da humanidade nenhum soberano exigiu tamanha coisa, isso é impossível, isso é uma coisa impossível para os homens, né? Então o rei está exigindo de nós algo que ninguém pode fazer. Só que o rei não aceitou as justificativas dos sábios e decidiu matar, executar todos os sábios da Babilônia. E aí a informação chegou a Daniel. E aí quando o general estava se preparando para cumprir a ordem do rei, Daniel falou com esse oficial e disse: olha, diga ao rei que eu quero falar com o rei, Né? E aí diante do rei, Daniel diz: olha, soberano, peço que me dê um tempo para que eu possa me preparar, possa buscar a interpretação e eu vou lhe dizer o significado. Então, de alguma forma, Daniel conseguiu convencer Nabucodonosor a dar esse tempo e depois Daniel vai ao encontro de Nabucodonosor com a resposta. E aí Daniel, na introdução a Nabucodonosor, vai dizer: olha, rei, o que está acontecendo aqui, realmente, como o senhor pensa, não é um sonho comum, mas também não é a mensagem dos deuses, é a mensagem de Deus, o Altíssimo, o Soberano, o único que de fato é Deus. Né? Então, Deus querendo se revelar a Nabucodonosor, só ele é Deus, só o Senhor é Deus. Então, ele revelou a Faraó as coisas que estão para acontecer. Faraó não. Deus revelou a você, Nabucodonosor, rei da Babilônia, as coisas que estão para acontecer. Então é uma mensagem de Deus. E só Deus poderia dar o significado. E aí Deus me deu o conhecimento do seu sonho e me deu a sua interpretação. Eu vou contar. E aí qual foi o sonho? Pronto. Esse aqui tá aqui do meu lado, esse cidadão aqui, né? Perdão, transferi não. Agora, o cidadão chegou agora, está aqui do meu lado. Esse senhor aqui, essa imagem de escultura, foi exatamente o sonho do rei. Então o rei sonhou que estava, isso Daniel contando para o rei, contando o sonho do rei Nabucodonosor, que estava diante de uma grande, colossal imagem, uma grande estátua, né? Uma grande estátua, uma colossal estátua. A cabeça dessa estátua, a cabeça dela era de ouro. Os peitos e os braços de prata. O quadril, o abdômen e o quadril ali de bronze. As pernas de ferro. E os pés, parte de ferro, parte de barro. Enquanto essa escultura estava ali majestosa, uma rocha, uma pedra é arrancada sem ajuda de mãos. Ela sai, a rocha sai, né, da montanha, cai sobre os pés da estátua, os pés que eram de ferro e barro, e destrói, desmorona, faz desmoronar toda a estátua, ela vira pó e o vento leva embora esse pó. E essa pedra, essa rocha, ela cresce em todas as direções e alcança toda a terra. Então Daniel diz: esse foi o sonho, ó rei. E essa é a sua interpretação. Então Deus está lhe revelando os acontecimentos que estão para vir, que estão por vir. Tu, Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. És a cabeça de ouro. Deus concedeu a ti glória, honra. Deus concedeu soberania sobre todos os povos, todos os reinos. Então tu és a cabeça de ouro. Depois de ti virá um outro reino.
inferior ao teu, mas também glorioso, os peitos e os braços de prata. Depois virá um terceiro reino, que é justamente o abdômen aqui, o abdômen e o quadril de bronze. Por fim, um quarto reino, forte como o ferro. Os pés que você viu em parte ferro, parte barro. Então, mostra o fim desse reino, enfraquecido. Tem alguma força porque tem ferro, mas está enfraquecido porque tem barro. Nos dias desse reino, vai se levantar um reino que vai se estabelecer como um reino eterno e vai destruir todos os demais e vai se tornar um reino eterno. Realmente a rocha, que é jogada sobre os pés da estátua, né, e vai destruir toda a estátua e vai crescer em todas as direções. Então esse é o significado. Aí o rei fica impressionado com Daniel, com a performance ali de Daniel, e percebe que Daniel não é um homem comum, não é um sábio comum, é alguém que fala com os deuses, ou melhor, fala com um deus que ele, Nabucodonosor, não conhece, mas claramente é um deus especial. A gente não pode supor que Nabucodonosor passou a acreditar nesse momento que o Deus de Israel, Yahvé, fosse o único Deus. Eles queriam várias divindades, mas pelo menos ele reconheceu que havia um Deus especial, um Deus diferente dos outros. E esse Deus era o Deus a quem Daniel servia. Então, devido a esse impactante, né, boa impressão que Daniel deixou em Nabucodonosor colocou Daniel em uma grande posição de autoridade sobre o seu reino. Assim como aconteceu com José em relação ao faraó, Daniel em relação a Nabucodonosor. Hoje, olhando a narrativa de Daniel e olhando a história também, a gente sabe quais são esses reinos aqui. Então fala-se em 4 reinos, nessa imagem aqui, em 4 reinos. Então a cabeça de ouro, como o próprio Daniel disse, era a Babilônia, o Império Babilônico, os peitos e braços de prata. Então foi o reino que sucedeu os babilônicos, os medos e os persas. Foram 2 reinos que se uniram, né? 2 braços, 2 reinos que se uniram. Medos e persas é o reino que iria substituir o reino babilônico. Abaixo, o abdômen e o quadril de bronze foram o reino grego, o império grego, império que se estabeleceu ali também. Então, são reinos, na verdade, ali na região do Oriente Médio, né, que sucederam. Primeiro os babilônicos, depois os medo-persa, depois os gregos, e por fim, as pernas de ferro, foi o Império Romano. O Império Romano. Tá? E a rocha, que é arrancada sem mãos, a pedra, é uma referência ao próprio Jesus, cujo reino é eterno e não terá fim. Ou seja, essa visão de Nabucodonosor, Deus está querendo demonstrar que o reino humano pode ser glorioso, pode ter muito poder, pode ser duro, pode ser forte, mas vai ter um final. O reino supremo e eterno é o reino de Deus. E esse reino de Deus, essa rocha, Jesus, hoje a gente sabe que é Jesus, essa rocha vai ser um reino glorioso e seu domínio não terá fim. Então, essa é a visão do sonho de Nabucodonosor. Ok? Se tiverem algum comentário, alguma pergunta, podem fazer, que estou aqui acompanhando o chat. Né? Por enquanto, ainda não. Se aparecer, eu olho. Pois bem. Pronto. Então, aqui. Então, a interpretação do sonho e a exaltação de Daniel, que passou a ocupar um cargo importantíssimo na corte babilônica. E aí entramos no capítulo... Opa, pulei um. Capítulo 3. O trecho da fornalha ardente. Então, deixa eu ver aqui. Alguém escreveu alguma coisa? Não, só glória a Deus. Só, então, amém. Glória a Deus e aleluia. Né? Pois bem, aí entramos no capítulo 3. O capítulo 3 também, enquanto que o capítulo 2 destaca Daniel, o capítulo 3 vai destacar os outros 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. É o trecho da fornalha ardente. Acho que todos nós já ouvimos falar dessa fornalha ardente, o episódio dessa fornalha. Então, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também passaram a ocupar cargos importantes na administração babilônica. Eles não eram tão exaltados quanto Daniel, assim, exaltado em termos de... não tinha um cargo tão elevado quanto o de Daniel, mas ocupavam um cargo na administração. E Nabucodonosor, a narrativa do capítulo 3 começa
o Nabucodonosor orgulhoso, arrogante, o rei, acima de todos os reinos, governando sobre vários outros reinos, com poder sobre vida e morte sobre as pessoas. Né? Esse poder de vida e morte faz as pessoas se sentirem divindades, né? Curiosamente. É por isso que fala-se muito, né, que alguns médicos, né, se sentem um tanto deuses, né, divinos, e devido a esse poder sobre vida e morte. Então, esses monarcas com poder sobre vida e morte faziam com que eles se sentissem divindades. Era o caso de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor constrói uma grande imagem. Talvez o sonho que ele teve, lá no capítulo 2, tinha o inspirado a fazer isso. Seja como for, ele construiu uma grande imagem, uma grande escultura, e o objetivo era que realmente essa escultura fosse um simbolismo da sua glória, do seu poder. E na inauguração dessa escultura, na festa de inauguração dessa escultura, ele mandou reunir todos os administradores, todas as pessoas encarregadas da administração da Babilônia. Por alguma razão que nós não sabemos, Daniel não estava nesse grupo aqui, nesse episódio, mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá. Estavam lá. Eles ocupavam cargo na administração e a determinação de Nabucodonosor era o seguinte: na festa de inauguração dessa grande, colossal escultura que representava a sua própria glória, quando os músicos, quando a banda começasse a tocar, na banda usando a nossa expressão, né, ou quando a orquestra começasse a tocar, então todos deveriam se prostrar diante desta imagem e adorar esta imagem, que, como eu já falei várias vezes, representava a própria deificação de Nabucodonosor. Era uma expressão da glória dele. E, pois bem, essa era a ordem. E quem não fizesse seria lançado, seria morto, lançado na fornalha. E estava lá a fornalha. Então quem não fizer vai ser lançado na fornalha. Tá. E aí pronto, no momento exato, a banda começou a tocar, a orquestra a sinfônica começou a tocar, né? E aí todo mundo era uma grande multidão, né? Começou a se prostrar, né, ali, e prestar oração, mas Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram-se íntegros e não prestaram culto a essa estátua construída por Nabucodonosor. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham inimigos, opositores, então gente que queria os cargos deles, que invejava as posições que eles estavam, né? E procurava um meio de ocupar, né, de derrubá-los, puxar o tapete, né, deles, né, em outras palavras. E aí vira essa oportunidade. Então eles foram delatar o Sadraque, Mesaque e Abednego perante Nabucodonosor. Ó rei, tu deste uma ordem, mas há 3 súditos teus que tu colocaste com autoridade aqui na Babilônia que se recusam a prestar honra a ti. E são Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei, não, isso é inaceitável, traga os 3 aqui agora. Então eles são levados diante de Nabucodonosor cheio de si, né, todo arrogante, cheio de si. Fiquei sabendo que os senhores acham que podem desobedecer a minha ordem. Eu vou dar uma oportunidade, uma nova oportunidade, dar uma chance para vocês. Os músicos vão tocar novamente. A sinfônica vai tocar. E quando eles começarem a tocar, vocês 3 vão se ajoelhar diante da minha imagem, da imagem da escultura, vão prestar culto e adoração a ela. E se vocês se recusarem, se vocês não fizerem isso, serão lançados imediatamente naquela fornalha. Está vendo aquela fornalha? Vocês vão ser lançados ali, naquela fornalha. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Opa, desafio dos deuses, né? Desafio dos deuses. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, a resposta deles foi o seguinte: olha, rei, quanto a isso, a gente não tem outra coisa para dizer. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar das suas mãos, ele vai nos livrar. Mas, se ele não nos livrar, tudo bem, a gente vai morrer queimado. Então, a gente não sabe se seremos livrados ou não. Se Deus quiser, se o Deus a que nós servimos quiser, vai livrar da sua mão. Ele tem poder para isso. Mas mesmo que ele não nos livre da sua mão, mesmo que a gente seja queimado na fornalha,
Né? A gente não sabe o que, é que vai acontecer conosco, mas uma coisa a gente sabe. Nós não vamos nos curvar diante da sua imagem de escultura, não vamos prestar culto a ela. Isso sabemos com certeza. Eita, pensa num povo ousado, né? Pensa num povo audacioso. Eu acho interessante, o que eu acho mais interessante dessa passagem é que a gente pode dizer que eram homens de fé. Sim, eles eram homens de fé. Mas veja como estava colocada a fé deles. A fé deles não estava colocada na ideia, na convicção de que Deus haveria de libertá-los. Deus vai com certeza nos libertar. Né? Vamos manter firmeza que Deus vai nos salvar. Eles não sabiam, eles não tinham certeza disso. Na verdade, eles reconheciam que havia sim a possibilidade, havia sim o risco deles serem incinerados. Isso era um risco real. Então eles não tinham certeza que seriam livrados por Deus, mas eles tinham certeza que não iriam prestar culto àquela imagem de escultura. Iam continuar fiéis a Deus, mesmo que isso custasse a vida deles. Então, a fé deles ali é representada na fidelidade deles a Deus, e não na certeza do livramento divino, mas na fidelidade, no sentimento de fidelidade a Deus. Evidentemente, essa resposta dos três deixou o rei enfurecidíssimo. Ele mandou aumentar o fogo da fornalha 7 vezes mais, né? Porque aí ele se sentiu ameaçado. Né? O Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, ó, se Deus quiser, ele vai nos levar da sua mão. Então, não quero arriscar, Nabucodonosor, não quero arriscar. Aumente o fogo dessa fornalha 7 vezes mais quente. E aí, tocaram, Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram nada, não se ajoelharam. E aí o rei deu a ordem, né? Não podia voltar atrás, deu a ordem, lance os três na fornalha. Quando os três estavam sendo lançados na fornalha, a gente não sabe exatamente como era a engenharia da coisa, tá? Mas o fato é que quando a porta da fornalha se abriu para eles serem lançados, o fogo estava tão intenso que o fogo, né, fluiu para fora da fornalha e matou os guardas que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três caíram lá dentro do fogo e seriam mortos rapidamente, em pouco tempo. Isso era a lógica. Mas aí o rei observou que, ao invés de eles morrerem, eles estavam íntegros. E mais, ao invés de ter apenas 3 pessoas, havia 4 pessoas, e como diz o próprio Nabucodonosor, esse quarto que ali estava parecia como filho dos deuses. Então, Deus ali protegendo Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o rei fica impressionado com o evento, não tinha outra, manda os 3 saírem. Quando os 3 saem, então Nabucodonosor reconhece que o Deus dos 3 é Deus e quem serve ao Deus dos 3 não precisa se curvar diante da sua imagem de escultura. Veja o Deus trabalhando na vida de Nabucodonosor, né? Mostrando que ele, Deus, é que é o Altíssimo. Não existe ninguém igual a ele. Ok, queridos? Pronto. Né? O capítulo 4 vai falar da loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um outro sonho. Um outro sonho. A narrativa do capítulo 4 é escrita depois do que aconteceu com Nabucodonosor. Então ele vai contar no tempo passado, vai narrar o que aconteceu com ele antes. Então, na verdade, Daniel está apenas registrando um documento, relato que o próprio Nabucodonosor produziu. Né? E no relato ele teve um sonho de uma árvore frondosa que chegava aos céus, uma grande árvore. Dessa árvore os animais habitavam ali, era uma árvore frondosa, bonitona. Mas aí essa árvore foi, no auge da glória dessa árvore, ela é cortada, os animais vão embora, né? E é dito ali na narrativa que a árvore, né? Mas assim, quem representa a árvore, tu vai se igualar aos animais, se comportar como os animais. Então o rei tem esse sonho e Daniel é o cara que vai interpretar. Dessa vez o rei conta o sonho para Daniel e Daniel fica assustado, porque Daniel simpatizava com Nabucodonosor, já havia uma empatia entre os dois. E diz o texto, no capítulo 4, no início, que isso é porque o rei estava cheio de si, o rei arrogante, né? Orgulhoso, soberbo. E aí Daniel diz, olha, rei,
Deus está transmitindo uma mensagem para ti por causa da sua arrogância, da sua soberba. Deus vai lhe punir. Deus vai lhe punir. Então tu és a árvore, gloriosa, frondosa, mas essa árvore vai ser cortada. Vai ser cortada. Tu haverás de perder a sanidade mental. Vai se comportar como um animal. Vai dormir ao relento. Vai ficar fora do seu trono. Deus vai humilhar você. Então, Daniel disse isso para o rei, né? E Daniel orientou. Então, minha orientação é que tu se humilhe, confesse seus pecados, busque a Deus para que ele não faça isso contigo. E aí diz o versículo 32, que foi justamente o texto que eu escolhi, já no finalzinho, né, do capítulo 4, né, versículo 32, né, que diz que, versículo 32, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Até isso. Então, o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, a sentença foi decretada e, de fato, aconteceu. Nabucodonosor perdeu a sanidade, ficou louco, louco. A loucura se abateu sobre ele. Então, ele passou a viver como animal, se comportar como animal, pelos. Então, a gente subentende que cabelo cresceu, a barba cresceu, não havia mais higiene, então ficou peludo como animal, como lobisomem, né, digamos assim. Criou garras, na verdade, as unhas cresceram, né, ficaram unhas. Então, ficou uma coisa animalesca. Né? O rei virou uma figura animalesca. E enquanto isso, enquanto estava insano, então ficou fora do trono. Mas depois de 7 anos, ele é restaurado ao seu trono. Depois do processo de humilhação, ele é restaurado. E aí ele escreve essa narrativa. Nessa narrativa ele conta que reconheceu que de fato só há um Deus, só há um que é soberano, só há um que é altíssimo e que é justamente o Deus de Daniel, né? Yahvé. Então foi uma forma forte de Deus se revelar. Deus humilhou Nabucodonosor para que Nabucodonosor soubesse e percebesse que ele não é nada das mãos de Deus. Não é nada. Nós não somos nada. Nada diante do poder do Senhor. Então, esse é o capítulo 4 e no capítulo 5 tem o banquete de Belsazar. Eu estou contando aqui os vários episódios, que não é uma biografia de Daniel, são episódios, todos esses episódios têm a ver com o rei. Capítulo 1, quando Daniel é instruído e depois é testado pelo rei, impressionou o rei. Capítulo 2, do sonho, da grande escultura que ele vai interpretar. O capítulo 3, da fornalha ardente. O capítulo 4, da loucura e do restabelecimento da Nabucodonosor. Capítulo 5, o banquete de Belsazar. Já não era mais Nabucodonosor o rei. Então, todos esses episódios têm a ver com os reis da Babilônia ou do Império Persa. Né? Então, são episódios da vida de Daniel em que Deus está ali revelando que ele é o Altíssimo. Ele, Deus, é o Altíssimo. Superior a todos os reinos, a todos os reis. Então, Nabucodonosor já morreu. E quem está ali, na verdade, o grande imperador é Nabonido. Mas Belsazar é quem governa a Babilônia. É o gestor, né, um corregente, né, um correi, digamos assim, ali na Babilônia. Belsazar era o segundo em autoridade, tá, abaixo de Nabonido. E Belsazar estava fazendo um grande banquete com a sua nobreza, né? Então, 1000 homens, aí cheio de bebida, regada a muito vinho. Aí ele manda trazer mulher, né? Então as esposas, as concubinas, etc. Muita mulher, muita bebida, muita mulher. E ele manda trazer os utensílios do templo de Jerusalém, aqueles utensílios que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, né? Para beber vinho, para usar nessa orgia, nessa festa lá, usando os utensílios do templo de Deus. Então, é uma forma de total desprezo para com o Deus dos judeus. Tem uma pergunta aqui? Pronto, não tem pergunta não, certo. Total desprezo para com os deuses judeus. E aí, enquanto eles estão lá, né,
bebendo seu vinho com as taças, com os utensílios do templo. Então, no meio da festa, aparece uma mão, uma visão de uma mão, que começa a escrever uma mensagem na parede, em aramaico. Começa a escrever. E parou a festa, né? Parou a festa, escrita na parede. Então parou a festa. Todo mundo parou para ver aquilo ali, aquela cena. Então aquela mão escrevendo, né, lá na parede, e estava lá a mensagem escrita. E aí era evidente que era algo sobrenatural, que era algo dos deuses que estava sendo dito. E aí Belsazar, assustadíssimo, aí oferece autoridade. Quem interpretar, quem disser o que está acontecendo, quem interpretar esse evento, né, eu vou transformar no terceiro em autoridade. Então, é Nabonido, Belsazar e o terceiro em autoridade. Quem interpretar isso aí. Então, Daniel parece que não tinha o mesmo prestígio com Belsazar como ele tinha com Nabucodonosor. Aí é quando dizem para o rei Belsazar, olha, tem um sábio que interpretava os sonhos do rei Nabucodonosor, seu antecessor. E ele está aqui na corte. Então chamem ele. Então chegou lá Daniel, o rei aos gritos lá, assustado, né, oferecendo riquezas para Daniel, oferecendo um alto posto, e Daniel diz, olha, pode ficar com seus presentes, eu não quero os seus presentes, não. Eu vou dizer qual é essa mensagem e vou dizer a interpretação dessa mensagem para ti, né, rei Belsazar, e para todos que estavam ali, né, para a nobreza. Então, era escrita em aramaico, né? Então, havia 4 palavras, mene, mene, tekel, parsim. No caso, no bom português, né, contado, contadinho, né, contado, dividido, não, perdão, contado, pesado e dividido. Contado, pesado e dividido. Eram as 3 palavras que estavam ali escritas: contado, pesado e dividido. Ou seja, Deus, o único que é Deus o Altíssimo, está dizendo que o seu reino foi contado, acabou, né? Foi pesado, foi achado em falta, pesado e foi reprovado, e dividido, porque agora o seu reino vai ser entregue nas mãos de outro reino. Então é isso aí. Deus está punindo a Babilônia. E aí Belsazar tentou de tudo para. Daniel, fala lá com. Mexa os pauzinhos aí, faça alguma coisa, dê um jeitinho para que isso não aconteça comigo, mas não teve jeito. E diz o texto sagrado que naquela mesma noite os medos e os persas eram 2 povos que viviam mais a leste da Babilônia, no que hoje seria o Irã, né, os medos ao norte do Irã e os persas ao sul do Irã. Então, 2 povos que se uniram, se tornaram muito fortes, e eles conseguiram invadir a Babilônia e derrubaram a dinastia babilônica ali, né? E os medos e os persas vão estabelecer o seu poder. Então Deus julgou a Babilônia. Okay? Daniel vivencia isso. E ele continua com algum prestígio no novo reino que se constitui ali, que é o reino medo-persa. E aí acontece o último episódio histórico da vida de Daniel. Eita, o tempo aqui foi só para a narrativa histórica, né? Mas eu vou trabalhar com um pouquinho de tempo, não vai ser o mesmo tempo, eu vou trabalhar também as visões, sem entrar em muitos pormenores nas visões. Mas primeiro isso aqui, terminar a narrativa histórica. Então já é a época de Dario. Perdão. Esqueci de fazer a transição. Pronto. Já é a época de Dario, capítulo 6. De Dario, o governante da Babilônia. Na verdade, o grande rei, o grande imperador é Ciro, o persa Ciro. Mas Dario, o Medo, estava ali como o governante da Babilônia. Também com título de rei e tal, né? E os reis persas, no início, tinham cometeram o mesmo erro, né, dos reis babilônicos. Então, Dario também vai se considerar divindade, um deus. Daniel conquistou a simpatia de Dario. Então, antes do episódio da cova, quando os persas, os medos e os persas conquistam a Babilônia, então Daniel consegue conquistar a confiança de Dario. E Dario passa a ter uma simpatia, uma amizade por Daniel.
encarava Daniel como um grande sábio. Daniel já era um homem idoso, lembremos, né? Já era um homem idoso. Estamos ali, lá pelo ano 537, né? 538. Então, Daniel já era um homem idoso. Então, Daniel na Cova dos Leões não era aquele... Às vezes é tratado como jovem entre os leões. Não, é um homem idoso, né? Um octogenário. Mas ele ganha a simpatia de Dario, o Dário. E só que Daniel tinha rivais que queriam fazer com que Daniel perdesse a sua posição de prestígio diante de Dario. Então eles tiveram uma estratégia. Eles tentaram encontrar falhas em Daniel, só que Daniel era um homem íntegro, né? Então não havia falhas na gestão dele. Era um homem completamente íntegro. Como não encontraram, fizeram um estratagema. Daniel, o ponto fraco, entre aspas, o ponto fraco de Daniel é a devoção dele ao seu Deus. Então vamos fazer o seguinte, uma armadilha. Vamos convencer o rei para estabelecer um decreto de 30 dias e ninguém pode buscar outra divindade que não seja o próprio rei, Dario, e quem descumprir isso vai ser punido com a morte. Então eles propõem isso a Dario como uma forma de Dario fortalecer o seu poder. Então Dario concorda, acho que é interessante. Interessante realmente, para que as pessoas realmente me vejam como alguém de autoridade, alguém de poder. E aí ele determina, baixa o decreto, de que durante 30 dias ninguém poderia cultuar, ninguém poderia orar, ninguém poderia buscar outra divindade que não fosse ele mesmo, Dario. Só que Daniel não obedeceu isso aí. E Daniel continuava regularmente 3 vezes por dia orando ao Senhor e descumpriu essa regra, tá? Mesmo correndo o risco. Ele foi flagrado cometendo, entre aspas, esse crime, né? Orar a Deus. Foi delatado perante o rei Dario. E aí Dario ficou quebrado. Não, Daniel não. Dario gostava de Daniel, não, Daniel não. Só que ele não podia revogar. Pela lei persa, a lei dos médios persas, um decreto real não poderia mais ser revogado. Não poderia, nem o próprio rei poderia voltar atrás no seu decreto. Foi determinado, foi decretado, é isso aí, acabou-se. Lei dos médios e dos persas. Então ele não tinha mais como deixar de cumprir aquilo que havia dito. Ele tentou achar um meio, a tarde toda, tentando achar um meio para livrar Daniel, mas não tinha meio. E aí, muito triste, muito abatido, ele ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões, como punição. Mas ele diz para Daniel que o seu Deus o proteja, que o seu Deus o livre. Daniel é lançado numa cova cheia, repleta de leões. E o rei passa aquela noite inquieto, não consegue dormir. Né? Não consegue dormir, preocupado com Daniel. Quando é no dia seguinte que eles vão até lá, Daniel estava ileso, nenhum animal tinha o tocado. Daniel disse que ao rei que Deus enviou, Deus o Altíssimo enviou o seu anjo e protegeu Daniel, e nenhum animal conseguiu, nenhum animal tocou nele, arranhou. E aí Dario exalta o Deus de Daniel e ordena que os acusadores de Daniel é que sejam lançados na cova. Diz o texto sagrado que antes mesmo deles caírem, eles e a família, né? A família de cada um dos acusadores, antes deles chegarem ao fundo do poço ali, os leões já estavam pulando, agarrando os acusadores de Daniel. Então Daniel foi livrado da cova dos leões e foi uma forma de Deus mostrar a Dario e a todos que só o Deus de Daniel, Yahvé, é que de fato é Deus. Então o livro de Daniel vem em todos esses 6 capítulos. Então é Deus, de alguma forma, mostrando que ele é poderoso, que ele é altíssimo, embora os judeus estejam num contexto de humilhação, mas não é porque dele seja fraco, Deus seja fraco. É porque é o propósito de Deus. Ele é soberano sobre todos os soberanos. Ele é o único rei sobre todas as coisas. Ele é quem governa. Ele é supremo. É isso que Deus está revelando. Amém? Pronto. Então, esses são os 6 capítulos da narrativa da vida de Daniel, falando um pouquinho sobre as visões, que começa o segundo bloco. São 6 capítulos falando das visões de Daniel. Essas visões que Daniel tem são na fase final do seu ministério, não são no início do seu ministério. Então, o capítulo 7, que vai tratar aqui no primeiro ano de Belsazar. Então, já não é mais na época de Nabucodonosor, é da época de Belsazar e na época persa. Então, no finalzinho do governo babilônico e no início do governo persa, e Daniel vai ter essas visões que estão descritas a partir dos capítulos 7 até o versículo 12.
Tá? A Márcia está perguntando aqui, Esther viveu após essa época? Sim, Esther viveu após Daniel. A narrativa de Esther ela vai se dar entre Daniel, a narrativa de Daniel, e a narrativa ali da época de Esdras e Neemias. Tá? Então, no meio do caminho fica a história de Esther. Esdras e Neemias são o último episódio da história do Antigo Testamento, na época do rei Artaxerxes, né? Lá pelo ano 430 a.C. E Daniel, aqui está no ano 530, mais ou menos, arredondando, 530 a.C. Então, Esdras e Neemias vão viver 100 anos depois de Daniel. O episódio do livro ali mencionado, Esdras e Neemias. Na verdade, assim, Esdras e Neemias. É porque o livro de Esdras, primeiro Esdras está contando um fato que aconteceu na época de Daniel. Né? Mas a pessoa mesmo, Esdras, viveu pelo ano 430 a.C. Ele está contando um fato da época de Daniel. Começa com o seu livro assim e depois fala sobre si mesmo. Então Esther fica entre esse período, entre o Daniel e a época de Esdras e Neemias. A história de Esther. Esther vai se casar com o rei Xerxes, o rei Assuero, o rei Xerxes. Xerxes foi um rei que foi depois de Ciro, depois de Dario, né, mencionado aqui, e foi antes de Artaxerxes, que era o rei que governava na época de Neemias, Esdras e Neemias. Pronto. Pois bem, então o capítulo 7, né, prometo não demorar muito. O capítulo 7 fala sobre o sonho que Daniel teve, na época, no primeiro ano do governo de Belsazar. Daniel tem uma visão, tem um sonho, né? Um sonho, visão, e tem tudo a ver, vou passar aqui, essa visão de Daniel tem tudo a ver com esse cidadão que a gente viu aqui no capítulo 2. Tá? O homem aqui essa grande escultura do sonho de Nabucodonosor. Então, o sonho de Daniel tem tudo a ver com isso. Complementa esse sonho de Nabucodonosor. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou um pouco mais para cá. Ok. Então, aqui a gente vê a imagem, né, do sonho, a escultura do sonho de Nabucodonosor. E esses 4 animais fazem parte do sonho, visão de Daniel. Então, nessa visão que Daniel teve, então nesse sonho, ele viu 4 animais. O primeiro animal, semelhante a um leão, era um leão com asas de águia. Né? Em seguida, ele vê um outro animal que é um urso. Um urso que carregava 3 assim, costelas de uma presa, né? Na sua boca, um urso que se levanta de um lado. Depois ele vê um terceiro animal, que é um leopardo, de 4 cabeças, 4 asas. E por fim, vê um animal diferente, uma monstruosidade, né? Diferente, com chifres, tal, um animal feroz e assustador. Então, esse sonho de Daniel tem a ver, como eu falei, com essa estátua, e também descritivo dos reinos que estavam por vir. O leão com asas e águia representa justamente a cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor, que é justamente o reino babilônico, que estava terminando ali. Era o reino de Belsazar. Né? O Império Babilônico estava chegando ao seu fim. Depois dele, então viria esse reino urso, que é justamente os peitos de peito e braço de prata, que representa o Império Medo-Persa, que substituiu o Império Babilônico. O terceiro, esse leopardo, com asas, né, que vinha veloz, velocidade, um leopardo, um animal veloz, com asas, né, indicando essa velocidade, que vem do Oriente, representa o Império Grego. No ano 330, mais ou menos, 331, os gregos, o Império Macedônico Grego, sob a liderança de Alexandre o Grande, vai lutar contra o Império Persa, de Dario III, vai derrotar o Império Persa e vai conquistar todo o território persa, conquistar todo o Oriente. Então, Alexandre o Grande, com os gregos ali pelo ano 330 aproximadamente. E o último animal, feroz, assustador, impressionante, justamente é o Império Romano. Embora os nomes não sejam aí declarados nessa visão do capítulo 7, mas hoje a gente olhando para o passado a gente sabe, olhando para a história a gente sabe.
mas estava sendo revelado a Daniel que haveria uma sucessão de reinos humanos. Sucessão de reinos humanos. E depois desses reinos humanos aí, então, Daniel tem a visão de um ancião glorioso que se senta sobre o trono, né? E vê alguém semelhante ao Filho do Homem, que vai estabelecer o seu reino e cujo reino não terá fim. Então, assim como a pedra, a rocha, que é arrancada da montanha e atinge os pés da estátua e destrói toda a estátua, transformando a estátua em pó, e essa pedra cresce e se transforma numa grande montanha, também, no sonho de Daniel, após esses 4 animais, o Filho do Homem vem nas nuvens, né, e dá um fim, dá um basta ao reino humano, e esse Filho do Homem, né, vai estabelecer o seu reino, que será um reino eterno. Então, é o mesmo significado do sonho de Nabucodonosor, só que com figuras diferentes, mas é o mesmíssimo significado do capítulo 7 aqui de Daniel. Tá? No capítulo 8, ele tem uma outra visão, deixa eu recolher aqui. No capítulo 8, ele vai ter uma outra visão, outro sonho, aqui já de um deixa eu passar para cá. Eita, perdão, desculpa, amados, eu esqueci de fazer a transição da... Oh, que pena. Essa imagem eu não cheguei a mostrar para vocês, eu esqueci de fazer a transição para vocês verem. Então, vou ter que repetir um pouquinho aqui. Então, tá a imagem aqui, né, e os 4 animais. O leão com asas de águia, depois o urso, depois o leopardo com 4 asas, 4 cabeças e 4 asas, depois esse animal, essa fera aí, né, esse monstro que é representando o Império Romano. Então, lá em cima o leão, que é a cabeça de ouro, o Império Babilônico, depois o urso, que é o peito, o tórax e os braços de prata, representando o Império Medo-Persa, o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, representando o Império Grego, é o quadril de bronze, e esse monstro aí, o último animal, representando o Império Romano, com as pernas de ferro. Tá bom? Eu esqueci de exibir essa imagem para vocês. Então, são sonhos diferentes, mas com o mesmíssimo significado. E, por fim, vai se estabelecer o reino de Deus, um reino eterno. Então, tem a sua consumação em Jesus Cristo. Então, hoje, a gente olhando para o passado, então entende que essas visões, esses sonhos, apontavam para Jesus. Aquele que ia dar o fim ao reino humano e ele estabeleceria o seu próprio reino, o reino de Deus. Ok? Pronto. Eu quero agora destacar aqui uma outra bode. Pronto. Aqui tá, Daniel 8. Daniel 8 que fala sobre um carneiro com 2 chifres e o bode. Então, é uma pergunta aqui... Não é uma pergunta. Tá certo, né? É o carneiro aqui e o bode. Então, nessa visão, que está no capítulo 8, do livro de Daniel, né, que é o 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Primeiro foi aquele capítulo 7. E nessa daí, ele vê um carneiro com 2 chifres. Nessa, ele vai dar nome aos bois. Né? Aos bois não, aos animais, ao bode ao carneiro e ao bode. Então, um carneiro com 2 chifres. Então, vai ser dito na visão do 8 que esse carneiro com 2 chifres são justamente os medos e os persas. Medo-persas. Que seria o reino que iria substituir o Império Grego. Então, o carneiro com 2 chifres. 2 chifres porque é Média e Pérsia, 2 reinos que se uniram. Tá? Então, no auge do carneiro, no auge do carneiro, do Império Medo-Persa, um bode com um chifre só, um unicórnio, esse bode é um unicórnio, né? Então, um chifre só, parte em direção ao carneiro ferozmente, vindo do Oriente, vindo do Ocidente, do Oriente não, do Ocidente, vindo do Oeste, em direção ao Leste. Então, esse bode vem correndo a toda para atacar o carneiro. Esse bode são os gregos. Na própria visão do capítulo 8 é dito que são os gregos. Velozmente, porque as conquistas de Alexandre o Grande foram conquistas rápidas, muito rápidas. Ele conquistou todo o Oriente Médio até a Ásia Central com muita rapidez. E esse chifre enorme aí do bode é justamente
Alexandre o grande rei, o grande conquistador grego. Então ele mira o carneiro, parte contra o carneiro e destrói, mata o carneiro. Então é o Império Grego que vai destruir os medos e os persas. Então essa é a visão do capítulo 8. Há outros pormenores ali que não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas é dito que depois que o bode mata o carneiro, esse chifre imponente do bode é arrancado. Isso é uma profecia sobre a morte prematura de Alexandre o Grande. Alexandre, quando está no auge, depois das suas conquistas, aos seus 30 e poucos anos, ele começou a reinar com 20 anos, né? Então, aos 30 e poucos anos, Alexandre morre, pega uma doença e morre. E quando esse chifre é arrancado, a morte de Alexandre o Grande, nascem 4 chifres com uma glória menor, que vai falar justamente sobre a divisão do reino grego após a morte de Alexandre, formando outros reinos. Então, o Império de Alexandre é dividido entre os seus generais. O capítulo 8 fala sobre isso aí. E um desses reinos vai se tornar muito opressor sobre os judeus. O capítulo 8 fala sobre isso, que haverá um pequeno chifre que vai nascer desse bode, que vai ser muito arrogante e vai levantar sua ira contra o povo de Deus, contra os santos de Deus. E justamente esse rei que vai sair de um dos reinos, filhos do grande império de Alexandre o Grande, que vai se levantar contra os judeus e vai maltratar profundamente os judeus. É a época do rei Antíoco Epífanes, Antíoco Epifânio. Não precisa lembrar desses detalhes, tá? Não. Eu estou só mencionando o nome dele. E essa opressão vai se dar ali pelo ano 160, mais ou menos, antes de Cristo. A opressão do rei Antíoco IV, Antíoco Epifânio, que foi um rei sírio, um rei sírio, um rei grego. Era um reino grego que governava a Síria, Antíoco Epifânio. Então, uma profecia que fala sobre isso aí. O capítulo 9 de Daniel é outra visão, vai falar sobre as 70 semanas, né? Que é um texto muito badalado, né? O das 70 semanas, porque, segundo uma linha de interpretação, essas 70 semanas se referiria à última semana, digamos assim, né? Os 7 dias seriam 7 anos, que iria se referir ao período da tribulação, grande tribulação. Então há uma linha de interpretação nesse sentido, né? Então capítulo 9 de Daniel é um trecho muito trabalhado, né? Seja como for, é uma visão de 70 semanas que é dita Daniel, que estão previstas, né, sobre o povo de Deus, E na última semana, na metade da última semana, é dito que o ungido de Deus vai ser arrancado, que fala sobre a morte de Jesus, tal. Então, na verdade, as 70 semanas são uma profecia que falam sobre os 490 anos, arredondando, digamos assim, 490 anos, que vai culminar com o advento de Cristo. Então, é uma profecia, é justamente no capítulo 9 que aparece a expressão ungido, referindo-se a Jesus. O ungido, o Messias em hebraico, né? Então, ungido. A palavra Messias significa ungido. Então, é de Daniel 9 que a expressão Messias, Cristo, foi atribuída a esse Salvador que Deus haveria de enviar e estabelecer o reino eterno. Então, as 70 semanas do capítulo 9 apontam para Jesus. Apontam para Jesus. No capítulo 10 de Daniel, ele fala sobre uma visão de um homem vestido de linho, branco, um homem glorioso, que vai no capítulo 11, o 10 e 11 é uma visão só, continuando, né? Que vai falar sobre um período de guerras, capítulo 11, um período de guerras entre o norte e o sul. Então, foi uma disputa que ocorreu entre o reino grego do Egito contra o reino grego da Síria, né? Em briga, disputando para conquistar a região ali de Israel. Israel foi o palco de guerra. E a riqueza de detalhes que é mencionada ali no capítulo 11 é tamanha a riqueza de detalhes que hoje eruditos mais liberais entendem que o 11 não foi uma profecia, mas foi um registro histórico. Ou seja, deve ter sido escrito depois do evento. Como eles não acreditam em profecias, então a teologia mais liberal hoje, digamos assim, vai olhar para o capítulo 11 de Daniel de uma forma
como um registro histórico e não como um registro profético. Tá? Mas nós não precisamos entrar por essa linha, tá? Então acreditamos que todo o livro de Daniel é um registro profético e ali Deus está revelando a Daniel para que o próprio povo judeu percebesse, quando esse evento acontecesse, né, de que tudo estava debaixo do controle divino, esse conflito entre o reino grego do Egito ao sul e o reino grego da Síria ao norte, disputando o território de Israel. O capítulo 11. E o último capítulo, capítulo 12, pedi para vocês abrirem, capítulo 12 de Daniel, para a gente encerrar. Capítulo 12, já nos primeiros versículos do 12, é dito assim, uma pergunta aqui de Márcio, na época dos Macabeus, no capítulo 11, sim, inclui a época dos Macabeus, mas não exatamente, eu vou ser mais específico. Vamos lá. Antecede a época dos Macabeus, porque a princípio os judeus estavam sob domínio egípcio, só que um Egito grego. Tá? E depois a Síria grega vai conquistar. Depois que os sírios conquistam Israel, tomam o território de Israel do poder egípcio, é tudo grego, tá? É uma dinastia grega governando o Egito, outra dinastia grega governando a Síria. Então, quando os sírios dominam a região, então, desse domínio sírio vai surgir um rei, Antíoco IV, que vai tentar aniquilar, tentar destruir a religião dos judeus. Aí acontece a época dos Macabeus, ali pelo ano 160 a.C. A época dos Macabeus, uma família judaica, uma família sacerdotal, vai se levantar contra essa opressão, vai desembanhar a espada em nome de Deus para libertar os judeus do jugo sírio, né, de Antíoco IV, e a família dos Asmoneanos, que ficaram mais conhecidos como família dos Macabeus, porque um dos membros da família, Judas, tinha codinome Macabeu. A palavra Macabeu provavelmente significa martelo. Então, Judas o Martelo, Judas Macabeu, que foi um dos principais líderes militares dessa família, e acabou dando nome à família. Mas o nome real será a família dos Asmoneus. Então, ali pelo ano 160. Então, Daniel fala muito sobre esse período interbíblico, esse período intertestamentário. Que a gente não tem na Bíblia, obviamente, mas Daniel fala sobre isso. Como que preparando os judeus para todos esses eventos que haveriam de acontecer e que são eventos que iriam impactar fortemente os judeus. Então, respondendo a sua pergunta, Márcio, sim, a época dos Macabeus está implícita aí nas visões do capítulo 8, sobretudo do capítulo 8 de Daniel. E também aqui do capítulo 11, mas principalmente do capítulo 8, com aquele chifre pequeno que nasce do bode e que vai afrontar a Deus. Então, capítulo 12 de Daniel. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Pronto, basta até aí. O 3 ainda é importante, o 3. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Um final glorioso das visões. E interessante que aqui é a primeira referência bíblica à ressurreição. Quando ele diz explicitamente sobre a ressurreição. Quando ele diz que multidões que dormem, versículo 2, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então é uma referência, obviamente, à ressurreição. É a primeira referência bíblica à ressurreição. Está em Daniel, capítulo 12. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Então, veja que Daniel, as visões de Daniel apontam para a consumação dos tempos. Falam sobre a história dos judeus no período intertestamentário, no período interbíblico, as dominações medo-persa, a dominação grega, a dominação romana, a revolta dos macabeus, está ali escrito. Então, fala muito sobre esse período interbíblico, mas termina com a consumação dos tempos. E a consumação está retratada no advento de Cristo, com o estabelecimento do reino de Deus. Então aponta para o final e é a primeira referência à ressurreição na Bíblia. A única referência explícita à ressurreição no Antigo Testamento. Está aqui em Daniel 12. Ok?
Um último comentário é que na Bíblia Católica, se vocês forem comparar, existem alguns trechos a mais na Bíblia Católica. Existe, por exemplo, ali no capítulo 3, que fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, tem inserido um acréscimo, o cântico ali. Tem o capítulo 13, o capítulo 14. Esses textos que foram acrescentados a Daniel, que encontra na Bíblia Católica e não na Bíblia Protestante, por razões históricas. São textos que não são originários do livro, não constam nos manuscritos originais de Daniel. Foram materiais produzidos no período intertestamentário, produzidos em grego, inclusive, e que foram enxertados pelos judeus que viviam no Egito, naquele Egito grego. Então havia uma forte a comunidade judaica no Egito. Então eles acrescentaram ao livro de Daniel esses trechos, né? Mas os judeus que viviam em Judá não aceitaram esses escritos no texto canônico, né? Então nós, protestantes, nós seguimos o cânon dos judeus ali da Palestina, por entender que é o cânon conservador, é o cânon mais ortodoxo, né? Enquanto que esse cânon alternativo dos judeus egípcios, que fizeram esses acréscimos desse material produzido posteriormente, né, e acrescentado ali, então não faz parte do cânon protestante, embora a Igreja Católica inclua no seu livro de Daniel, né? Só fazendo essa observação. Porque se for comparar, vai ver que há diferenças, acréscimos, né? Então há acréscimos na Bíblia Católica em cima do livro de Daniel que não consta na Bíblia Protestante. A gente segue o cânon dos judeus ali da região da Palestina, a região de Israel. E o católico segue o cânon dos judeus alexandrinos, dos judeus do Egito. Bom, essa é a diferença. Pois bem, acho que a gente pode encerrar aqui. No próximo estudo, vamos trabalhar os últimos profetas do Antigo Testamento, que são justamente Ageu, Zacarias e Malaquias. Profetas ali já da época de Esdras e Neemias, finalzinho do Antigo Testamento. Os últimos livros do Antigo Testamento, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então vamos estudar esses 3 profetas de hoje a 8, se Deus permitir, se Deus assim permitir. Pois bem, então não há mais nenhuma pergunta, mas fiz algumas perguntas. Espero que tenha esclarecido para vocês um pouco mais o conceito de Daniel. Há várias referências históricas, mas fica aqui, sobretudo, destacando a lição que Deus deixa de que Ele é o Altíssimo, de que Ele é soberano, de que Ele governa sobre tudo. Então, na verdade, Ele tem um controle sobre os reis, tem controle sobre os reis, controle sobre as nações. Tá? Embora Ele dê liberdade para os homens agirem, mas nessa liberdade Ele não perde o controle. Ele mantém o seu controle sobre a história humana, e a história humana aponta para uma consumação a qual Ele já determinou desde os tempos eternos. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, te louvamos por tua graça maravilhosa, te louvamos pelo teu poder maravilhoso, te louvamos, ó Deus, porque as nossas vidas estão em tuas mãos, que é o Altíssimo, e tu não permites que nada aconteça conosco, ó Deus, que nenhum mal venha sobre nós, que fuja ao teu controle. Nossas vidas estão em tuas mãos, somos tua propriedade, Senhor, somos tua propriedade. Sabemos que estamos sujeitos aos males desta vida, sabemos que estamos sujeitos às experiências ruins nesta vida, mas sabemos, ó Deus, que Tu és presente, um Deus poderoso para intervir, para agir. Então, nós não estamos entregues ao vento, nós estamos entregues em Tuas mãos. Tu és o Altíssimo, é a Ti que nós nos rendemos, é em Ti que nós esperamos, ó Deus, e em Ti que nós confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Tá? Um grande abraço para cada um de vocês. Né? E a gente se encontra no outro estudo na próxima semana. Deus te abençoe. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero ir pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor.
amor.